É isso aí, Roger prometeu, né, o presidente do Paysandu juntamente com o diretor executivo prometeram aí mudanças para tirar o Paysandu dessa situação. A gente vai resumir aqui, a entrevista dele durou quase 50 minutos, mas a gente vai trazer aqui mastigado para vocês rapidamente, direto ao ponto. Ele falou sobre saída do Rossi, sobre saída do Nicolas, sobre demissão do Luizinho, sobre salários atrasados, se vai abrir o cofre, se não vai para contratação. Fica aí até o final que a gente vai fazer o resumo para vocês. Mas antes, eu te peço, por favor, que dê o like, curta, comente, isso é importante, né? A gente está aqui toda semana trazendo informações para vocês, aí só dá o like, não custa nada, compartilhar, né? Coloque isso aí no grupo dos amigos de WhatsApp, certo? Bora lá rapidamente fazer o resumo direto ao ponto. Primeiro, sobre a demissão do Luizinho, né? Ele garantiu que o Luizinho fica no cargo condicionado, né? Qual é a justificativa dele? Que o Paysandu ele vem jogando jogo atrás de jogo, né, que ele não tem tempo para trabalhar. Inclusive ele diz, olha, as entrevistas dele coletiva pós-jogo, elas são repetitivas, exatamente porque não tem muito o que falar, né? O time joga num dia, viaja no outro, descansa, treina um pouquinho, joga de novo, depois volta de viagem. Então, ele condicionou essa permanência do Luizinho a partir dos desenvolvimentos, principalmente no jogo contra o Criciúma, né, na Curuzu, que ainda tem um bom tempo. Aí sim vai ser a primeira vez que ele vai ter um tempo para trabalhar, treinar, organizar o time. Então, por isso que ele disse que o Luizinho poderia ser mantido, tá? No final eu vou falar a minha opinião, o que eu acho sobre a permanência ou não do Luizinho. Outro ponto que ele falou foi sobre salários, né? Disse que os salários eles estão em dia, a única falta, a única ausência aí é a premiação da Copa Verde, que está pendente, e o bicho, né, lá do empate contra o América Mineiro, foi oferecido um bicho, ele disse que está pendente isso aí, mas os salários em si, ele falou que está em dia. Sobre contratação, né, pessoal, sobre contratação, ele falou aí que vai sim abrir os cofres, né, ele vai abrir os cofres, disse que o Paysandu está em dificuldade financeira, como qualquer outro clube, mas que vai fazer um esforço, né, deu lá o choro dele, normal, de qualquer presidente, tem que ter essa responsabilidade fiscal, disse que tem que manter essa responsabilidade, que herdou o passivo, aquela velha história de sempre, né? Herdei passivo de gestões passadas, mas que ele pelo menos disse, lembra que eu falei para vocês no outro vídeo, time que tem torcida e camisa é outro nível, né? Então ele vinha com esse papo de responsabilidade fiscal, de não gastar mais do que arrecada, mas que agora, pelo time, em razão do time estar nessa situação, que ele vai fazer um esforço, vai abrir os cofres e vai gastar um pouquinho mais, muito embora o time esteja nesse limite financeiro, tá? Disse que vai sair 7 atletas e vão chegar, desculpa, vai sair 4 atletas e vão chegar 7. Então os 4 a gente já sabe que é o Giovani e o Espinosa que estão saindo, ele disse que vai dispensar aí mais uns 2 ou 3 e devem chegar mais 7 atletas para reforçar o Paysandu. Sobre a saída de Nicolas e Rossi, ele falou que sim, né, que o diretor executivo Frontini já está aí se organizando, está tendo conversas para tentar liberar o Nicolas, então é uma possibilidade do Nicolas sair. A questão é que o América queria daquela vez, né? O Nicolas já manifestou aí a vontade de sair, então está em andamento essa possibilidade do Nicolas sair. Ele falou expressamente que o diretor executivo de futebol, Frontini, ele está aí buscando soluções para que o Nicolas vá, né? Não está tendo um aproveitamento, né? A torcida está chateada com ele. Então, creio que isso não é bom para o jogador, então não é bom no jogador e nem para a gente. Então, que siga seu rumo, né, que consiga aí, fez o que tinha que fazer pelo Paysandu, a gente agradece, mas de fato já passou muito além da conta, né? Nicolas já passou muito além da conta. Outro boato que ele desmentiu aí foi sobre a saída do Rossi, né? Disse que era mentira, que o Rossi não está de saída, que o Rossi vai permanecer, que isso é um boato, né? O Rossi, que claramente está aí no seu limite físico, está devendo, e aí a gente... Mais uma vez, né, pessoal, vou dar minha opinião no final, mas a gente vai segurar ainda, né, porque é o limite físico legal, vai ter essa semana agora para se reorganizar, mas ele garantiu que o Rossi sim está mantido, né, que é boato essa questão do Rossi ter ido embora. E por fim, ele falou aí, né, o desgaste, o mais do mesmo, né, da maratona de jogos, e em parte sim a gente concorda que foram 17 jogos, em 60 dias, né? Então uma maratona realmente insana. Ele falou que, palavras dele, isso é o recorde brasileiro, que nenhum time entre Série A e Série B jogou mais do que o Paysandu em 60 dias. Dá uma média aí, né, de
quase um jogo a cada 3 dias, realmente é bem apertado, né? Então, esse foi o resumo aí, né? Então, o que eu achei aí, né? Eu queria saber também o que vocês acharam, né? Comenta aqui o que vocês acharam da entrevista, o que vocês acharam das soluções prometidas. Bem, eu concordo em quase 90%, né? Tudo que ele falou. Realmente é uma maratona longa. Eu acho também que o Luizinho deve ser mantido, porque a gente não tem cara bom livre no mercado, né? E com essa limitação financeira não tem. Só que tudo que ele justificou e tudo que eu concordo com ele, que o elenco é curto, que a maratona de jogos foi longa, concordo com ele, né? Só que é o seguinte, se ele já sabia, se ele apostou em um elenco enxuto, né? Olha, vamos apostar no elenco enxuto, até para o clube não se endividar, né? Tem passivo do ano passado, e aí, torcida, a gente vai poupar aqui para a Copa Verde, vamos poupar para Parense. Claro, a gente ia ficar chateado, o torcedor não quer saber disso, né? A gente, como torcedor, a gente quer ganhar tudo. Se botar campeonato de bairro, a gente quer ganhar. Só que seria muito mais honesto ele ter dito, olha, a gente tem uma limitação financeira, então a gente vai com o elenco enxuto, e por isso a gente vai poupar, por exemplo, no Paraense. A gente teve 2 jogos após o retorno de Paraense que coincidiu com a Série B. Poderia ter poupado o jogo contra o Águia e contra o Capitão Poço, né? Ou botar num time mesclado ali, substituindo, foram com força máxima. Copa Verde é a mesma coisa. Então, se era para poupar, então podia ter sido, vamos dizer assim, honesto no sentido de proposta desde o início, né? Mas ele mesmo reconheceu que houve um erro de planejamento. Eu não discordo totalmente dessa estratégia, né? Eu já falei para vocês que o nosso elenco é um elenco normal, daria para jogar a Série B, tanto que se a gente pegar dos 9 jogos do Paysandu, nenhum ele foi amassado. Nenhum jogo o Paysandu foi amassado. Todos ele vendeu o empate ou a derrota caro. Todos. Inclusive a virada de 3-1, depois que entregou aí. Então, vendeu caro no bom sentido, né? Não foi amassado. Então isso prova que nosso elenco dá tranquilamente, né? Se tivesse priorizado a Série B, daria tranquilamente para estar livre agora. Então, falei para vocês, claro, a gente como torcedor, eu não sou a favor daquela história que dá tempo ao tempo para o treinador, não. A gente está no Brasil e sobretudo no Norte, é resultado, não tem trabalho, infelizmente não tem trabalho de longo prazo, mas no caso do Luizinho, eu concordo com a manutenção até segunda, que é como o próprio Roger falou, né? Pô, se ele não teve tempo e a desculpa é essa, é incoerente eu demitir agora. Eu já sei que o técnico não teve tempo. Se a gente tivesse um Klopp, um Guardiola da vida e um Eduardo Batista disponível, que a gente tivesse condição financeira, né? Aí sim eu concordaria, vamos demitir e colocar outro cara, né? O Luizinho também já demonstrou que não é essa coca toda, acho que é um bom técnico, mas não é essa coca toda também. Mas eu acho que pela circunstância vale dar esse crédito até o jogo contra o Criciúma, né? E o que eu acredito como torcedor, e claro, como torcedor, e eu acho também que esse elenco tem condições de pelo menos fazer isso, principalmente vindo outros reforços. A gente vença na Curuzu, falei para vocês, e a mística do Caldeirão volte, e quem sabe ganhando, né, lá na Curuzu e jogando bem, isso traga um novo ambiente de que a mística da Curuzu ajudou e o Luizinho possa engrenar, para que a gente não possa correr atrás de técnico, né, ficar mais um desgaste, correr atrás, não é tão simples assim. Então, entendo, concordo com muita coisa que ele falou, mas lembrando que ele mesmo fez a sua opção e reconheceu. Teve um último ponto aqui, galera, interessante na coletiva, né? E aí que eu não gostei nem um pouco do diretor executivo. Ele falou assim, foi até constrangedor, foi um momento constrangedor. Porque é muito difícil, principalmente o Paysandu agora na zona de rebaixamento. Qual é o jogador que vai querer vir para cá? Será que a gente vai conseguir? Pô, se o cara é diretor executivo e ele já está jogando a toalha, ele já diz que não vai dar, porque os jogadores olham a tabela e não sei o quê, será que a gente vai conseguir convencer? Aí foi até constrangedor, porque o Roger interrompeu, até segurou no braço dele e disse, olha, mas não tem isso, a gente com muito trabalho, o Paysandu tem camisa, e é isso mesmo, a gente pode estar na lanterna, e é momentâneo, se a gente ganha do Criciúma, a gente já melhora um pouco a nossa performance, e outra coisa, não é tão simples assim, né? Tem muito jogador que gostaria sim de vir jogar no Paysandu, apesar da dificuldade. Então, discordo também, e nesse ponto foi legal a intervenção do Roger, porque se é para o diretor executivo vir para cá e dizer que é difícil e que a gente está na lanterna e ninguém vai querer vir para cá, aí
Aí para que ter diretor executivo? Né? Quando veio para cá já sabia, né? Já sabia a situação do clube. Então, gostei dessa intervenção, né? Como eu disse para vocês, se saiu bem, se justificou, mas quem criou tudo isso foi ele. Então, merece toda a crítica. Espero, né, como eu falei para vocês, a gente já sabe que ele é o culpado, então eu não quero ficar dando uma retada. Ao contrário, já que ele reconheceu e vai tomar as providências, então que essas providências surtam efeito, né, e que a gente saia dessa situação, que eu creio sim que a gente vai sair. Beleza, meus amigos? Não se esqueça aqui de se inscrever no canal Central Papão, aqui no YouTube. Lá no Instagram também a gente está com o Bruno News, em parceria com o Central Papão, então não se esqueçam de se inscrever, o link vai ficar aqui na descrição. E aí, qual foi a opinião de vocês? Gostaram da entrevista, né? Gostaram da justificativa? Comentem aqui, quero saber a opinião de vocês também, certo? Forte abraço e até a próxima.